Olá! Ingerir bebida alcoólica enquanto há uso de medicamentos pode ser mais perigoso do que se imagina. Essa atitude pode levar à morte e é sobre isso que o programa Farmacêutico Mais Saúde vai falar hoje. Depois do intervalo, você vai saber a opinião de um especialista no assunto. Não saia daí! Ao meu lado está o Dr. William Pérez. Ele é farmacêutico pela Universidade Católica de Pelotas, no Rio Grande do Sul, doutor em Ciências Biológicas, professor do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas, docente dos cursos de Farmácia e Medicina na UFPEL, autor de livros, capítulos e artigos em revistas nacionais e internacionais. Desenvolve pesquisas nas áreas de Bioquímica e Fisiologia e também é conselheiro federal suplente pelo estado do Rio Grande do Sul. O nosso tema não deixa de ser um pouco polêmico e certamente gera muitas dúvidas na população. Vamos falar sobre a mistura de álcool e medicamentos. Obrigada pela presença, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado, Daiane, pela oportunidade. E começaste falando a verdade. É um tema polêmico, mas de uma enorme importância social e na área de saúde mais ainda. Doutor, quais os perigos dessa combinação medicamentos e álcool? Bom, primeiro deixar claro sempre que álcool é uma droga, tá? E é um depressor, sempre deprime, né? As pessoas têm a ideia que álcool dá euforia, é temporária e cai depressão. Por conseguinte, ele tem uma ação muito importante sobre o sistema nervoso central, sobre o cérebro, tá? Por conseguinte, toda vez que nós tivermos o consumo de álcool, seja na forma aguda, muita ingesta de uma vez só, ou crônica, que é o mais comum nos alcoolistas, nós vamos ter consequências variadas. Te dou um exemplo bem típico, que é algo que eu sempre falo para a comunidade. Se for beber, coma primeiro. A pior forma de ingerir álcool é de estômago vazio. Segunda coisa importante, que é muito relevante, tudo varia conforme a situação que se encontra esse indivíduo. Por exemplo, se for uma gestante, uma mulher grávida, ela não pode beber nunca, jamais pode beber. Porque nós sabemos que o álcool é uma das grandes causas de retardo mental em crianças. E isso muitas vezes as pessoas não têm essa ideia. Ah, é só um golinho. Não, não é só um golinho. Ninguém tem o direito de gerar uma criança mal formada com retardo mental. Se agrava a situação quando nós falamos em medicamentos. Nós temos milhares de medicamentos com composições químicas diferentes e, por conseguinte, as interações entre medicamento e álcool podem se tornar muito perigosas. Tá? Eu gostaria muito de destacar assim, há duas faixas etárias que me preocupam muito. Primeiro, as crianças. Cada vez as crianças começam a beber mais cedo. E segundo, os idosos. Porque os pacientes idosos, geralmente não se estuda qual é o efeito do álcool, ou muito pouco se estuda. E eles têm menor quantidade de água, o álcool mais facilmente intoxica. Então, nesses dois pontos, eu diria assim. Mas antes de poder pensar em alguém beber, lembre-se, é fundamental manter o tratamento médico que está fazendo. E isso é muito comum as pessoas suspenderem o tratamento porque têm que ir a uma festa e beber. Então, acho que fui claro no início sobre a relevância desse assunto. Doutor, existem medicamentos que trazem mais riscos. Quais se tornam mais perigosos quando consumidos com álcool? Bom, na primeira pergunta eu te respondi dizendo que o álcool é um depressor. Sim. No cérebro nós temos muitas substâncias que nós chamamos de neurotransmissores. Um dos neurotransmissores mais importantes que existe é o GABA. O álcool vai agir sobre esses receptores, aumentando a depressão. Há vários fármacos, vários medicamentos que agravam essa depressão. Posso te colocar, assim, medicamentos que brinca que são todos com a letra A. Antidepressivos, antipsicóticos, anestésicos, analgésicos derivados dos opioides. São medicamentos muito utilizados pela população, tá? E que o risco de ter uma depressão do sistema nervoso é muito acentuado. Isso pode levar a uma depressão do sistema respiratório e levar ao óbito. Mas eu quero dar uma ênfase muito particular a uma situação de saúde pública, que é o consumo de álcool e drogas. Quando digo drogas, particularmente a cocaína e a maconha, né? Há um dado lançado há pouco tempo, né, feito um trabalho de pesquisa aqui no Brasil, que mostrou de que os consumidores de cocaína que consomem álcool, a incidência de infarto agudo do miocárdio antes dos 50 anos de idade aumenta em 24%. Nossa. Quando nós falamos em relação à maconha, a situação se agrava também
Porque nós sabemos que o princípio ativo da maconha aumenta a sua concentração em relação ao álcool. Mas, para finalizar aqui, eu destacaria um medicamento muito usado, que é o paracetamol, tá? E eu tenho evitado usar nomes científicos nessa pequena entrevista contigo. Por exemplo, nós sabemos que o paracetamol é hepatotóxico. E se eu juntar junto com álcool, a lesão hepática será mais grave. Afeta o fígado, né? E mais do que isso aí, muitas pessoas são portadoras de hepatite C e B e não sabem. Então imagina se eu tiver alguém que seja portador de hepatite que não sabe, porque não houve diagnóstico, ser consumidor de álcool e ainda tomar uma substância energética como paracetamol. Isso pode agravar a lesão hepática. Então, te diria, há risco? Sim, existe risco. Não somente no sistema nervoso, como no sistema hepático. É realmente perigoso. Doutor, a nossa equipe foi coletar a opinião de pessoas sobre esse tema. Encontramos respostas bem interessantes. Vamos ver. O que você acha que acontece quando ingerimos bebidas alcoólicas com medicamento? Eu não sei exatamente o que acontece no organismo, mas eu sei que não pode fazer bem. Eu acho que a pessoa tem que pensar bem antes de você misturar as duas coisas, porque já não vai fazer muito bem. Você está colocando a sua própria vida em risco. Então eu não aconselho ninguém, se você toma um medicamento, por algum motivo você ingerir o álcool. Eu acho que as duas coisas juntas não se combinam. Então, ele vai aumentar o efeito, né, do álcool e a pessoa pode entrar em coma alcoólico. Então, eu acredito que não deve fazer bem, né? Porque álcool com medicamento, eu acredito que vai haver uma interação desses dois produtos e vai afetar o nosso organismo de alguma maneira, né? Realmente dá para perceber que muitas pessoas acreditam que o álcool anula o efeito dos medicamentos. Será que isso acontece mesmo? O Dr. William vai responder essa dúvida daqui a pouquinho. Agora, vamos descontrair um pouco? Confira as dicas do quadro Bem-Estar. Acompanhe. Os olhos são órgãos de extrema importância para o corpo humano. Afinal de contas, a visão é responsável por cerca de 80% das informações que recebemos através dos sentidos. Siga nossas dicas e mantenha seus olhos sempre saudáveis. A higiene facial é fundamental. Mantenha a região dos olhos sempre limpa. Evite coçar os olhos, principalmente se estiver com as mãos sujas. Retire a maquiagem antes de dormir e nunca durma com lente de contato. Uma alimentação rica em vitamina A pode ajudar a manter a imunidade alta e prevenir infecções como a conjuntivite. Alcance uma alimentação saudável, saborosa e balanceada. No Guia Alimentar para a População Brasileira, o Ministério da Saúde recomenda o consumo de alimentos frescos e naturais, como frutas, arroz, feijão e legumes. Evite os alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo e refrigerantes. O SUS também é informação. O SUS é seu. Use. Defenda. Nós vimos no bloco anterior que muitas pessoas acreditam que as bebidas alcoólicas cortam o efeito dos medicamentos. Dr. William, isso é verdade ou um mito? Parte verdade e parte mito. Vamos partir para um mito mais comum. As pessoas dizer que não podem beber porque estão tomando antibióticos, tá? E até o dia de hoje não se conseguiu comprovar que o efeito de um antibiótico venha cessar pelo consumo do álcool. Ele pode alterar a forma que é metabolizada. O mais importante, eu reitero, manter o tratamento e evitar o álcool. Por quê? Porque se alguém está tomando um antibiótico é porque tem alguma infecção. E para a melhor forma de combater a infecção é a resposta do nosso organismo. Então nós precisamos que nosso sistema de defesa seja capaz de poder combater contra a bactéria que está provocando isso aí, vírus, o que for. Por conseguinte, quando nós bebemos, nós estamos fazendo com que nosso organismo consuma o álcool. O álcool provoca uma série de alterações, formando uma substância muito perigosa que se chama aldeído acético,
que na verdade todos nós conhecemos, é quem provoca ressaca, dor de cabeça, tontura, vômito, alteração cardíaca, mas depois ele é metabolizado liberando gás carbônico. O álcool faz um estrago e não ficam carbonos no organismo para poder formar proteínas, poder formar substâncias que nosso organismo precisa para a defesa. Então, eu diria assim, na verdade, muitas substâncias vão acelerar a metabolização do álcool, vão potencializar o efeito tóxico. Mas, mais uma vez, se alguém está fazendo um tratamento, mantenha o tratamento e reduza ao máximo e de preferência não beba. Porque, na verdade, é uma droga e nós não precisamos de uma droga para ser felizes. Nós precisamos ser felizes por nós mesmos. É verdade. Então, esse é o ponto mais importante sempre. E em relação a uma série de medicamentos, eu vou comentar provavelmente mais adiante, destacar isso aí, cada um tem seu efeito. Se entrar na parte do bioquimismo, falar numa linguagem difícil, alguns medicamentos vão ser mais rapidamente metabolizados e outros mais lentamente, com os efeitos colaterais pertinentes. Doutor, e pessoas que têm doenças crônicas como a hipertensão, por exemplo, podem consumir bebidas alcoólicas? Bom, eu quando começo nas doenças crônicas, eu acho que esse talvez seja de todas as perguntas a mais relevante, né? Vamos começar por algo um pouquinho antes da hipertensão, diabetes, né? E, basicamente, nós estamos falando que o país vem crescendo o número de diabéticos de forma muito acentuada e muitos medicamentos que nós utilizamos para diabetes que são de forma oral, né, os hipoglicemiantes orais, assim como a insulina quando administrada, nós sabemos que se houver consumo de álcool, a chance de ter uma queda nos níveis de glicose, ter um quadro de hipoglicemia se acentua. Em relação à situação de hipertensão, vamos pegar assim, os diuréticos aceleram a eliminação de líquidos e, por conseguinte, aceleram a eliminação de substâncias. É dizer, quando alguém toma cerveja e um medicamento, todos nós sabemos que nós vamos urinar mais e nós vamos excretar mais esse medicamento mais rapidamente. Mas há situações bastante complexas. Por exemplo, existem anticoagulantes que se potencializa muito o efeito do anticoagulante se houver o consumo do álcool. Pegamos o exemplo da hipertensão e a diabetes. Por quê? Porque são duas doenças silenciosas que, quando aparecem na população, geralmente há sequelas importantes e isso termina havendo um comprometimento. Mas podemos falar também, dizer bem claro, por exemplo, algo que essa semana foi manchete na maior parte dos jornais, né? Os medicamentos para a maior epidemia que existe no mundo, que é a obesidade, né? E há poucos dias foi liberado a comercialização de alguns medicamentos que também têm sua metabolização alterada se houver consumo de álcool. Só para dar exemplo de medicação de que é do dia a dia das pessoas. E quero destacar um ponto nessa pergunta que é o seguinte, assim, aquele alcoólatra que bebe permanentemente, ele tem uma carência nutricional muito grande. Eu vou falar somente de uma vitamina que eu acho que é chave, vitamina B1, tiamina. A deficiência dessa vitamina provoca amnésia, perda de memória de curto prazo. E isso é algo extremadamente relevante, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, se eu comer um alimento ou vários alimentos multicoloridos numa refeição, eu não tenho problema de deficiência vitamínica. O alcoólatra tem. O alcoólatra porque há uma competição na absorção e na metabolização dessas vitaminas. Então, eu diria mais uma vez, em relação às doenças crônicas, muito cuidado. Primeiro, o diagnóstico. Depois, lembrar que o tratamento depende de cada pessoa pela conscientização. E a primeira conscientização é saber que a bebida alcoólica traz prejuízo sim. Doutor, e o farmacêutico, ele pode alertar a população, pode tirar dúvidas com relação a esse assunto? Daiane, ele não só pode, como ele deve orientar. Na nossa formação, nós temos uma formação bastante sólida na área de química, na área de fisiologia, nem falar na área de farmacologia. E por isso eu tenho que dizer muito importante que o farmacêutico tenha um papel de que as pessoas entendam que quando chegam na farmácia, o colega que está ali, ele tem a competência para poder auxiliar quem está comprando um medicamento, mas não é para apenas escolher a caixinha que está correta, mas sim chamar a atenção dos efeitos adversos, os cuidados que tem que se ter quando se está consumindo esse medicamento, não consumir alguns alimentos, por exemplo. Então, eu diria assim, além da parte da orientação farmacêutica, é muito importante lembrar de que o profissional farmacêutico também é aquele profissional que faz a parte de análises clínicas. E nas análises clínicas,
o diagnóstico da lesão hepática, da lesão no fígado, passa por nós farmacêuticos, porque somos nós que terminamos fazendo a determinação de enzimas que vão ser fundamentais para que outros profissionais possam fazer esse acompanhamento do paciente que é alcoólatra. Então, eu diria, mais uma vez, insistindo no mesmo ponto, não abandonem nunca o tratamento. Lembrem-se que álcool é droga. E lembrem-se que o profissional farmacêutico é aquele profissional que tem uma sólida formação para dar uma atenção dedicada a cada um dos pacientes que chega ali. E quando diz dedicada, não é apenas a escolha do medicamento, mas sim particularmente a orientação que deve ter o paciente. É isso mesmo. Conte sempre com o seu farmacêutico. Dr. William, muito obrigada pela sua participação. Como a gente disse no início do programa, esse assunto é um assunto polêmico, envolto de crenças e mitos que nem sempre correspondem à realidade. Então, muito obrigada. Eu queria agradecer em particular ao Conselho Regional do Paraná e ao Conselho Federal pela oportunidade e lembrar de que são esses tipos de programas que, quando chegam na população, além de entender a importância profissional do farmacêutico, nós estamos contribuindo com algo fundamental, que é a saúde pública. Com certeza. Esse é o momento de conhecermos um pouco mais sobre a profissão farmacêutica. Vamos ao quadro Farmacêutico em Ação. O trabalho do farmacêutico ele é muito dinâmico, né? Aqui dificilmente a gente tem a mesma rotina todos os dias porque a gente tem vários fluxos de trabalho, né? Vários processos, vários profissionais trabalhando junto e como o nosso enfoque, né, é o paciente, então a gente tem que tentar assegurar que esse paciente receba o medicamento, né, de uma forma principalmente muito segura. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é gerenciar o uso do medicamento, desde o momento que a gente adquire até a administração no paciente. O programa Farmacêutico Mais Saúde de hoje fica por aqui. Curta, divulgue e compartilhe os vídeos do programa em nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua audiência. Tchau!